Você quer ter uma renda passiva com os investimentos para ficar mais próximo da sua independência financeira, mas não sabe como fazer uma análise, como estruturar? Nesse vídeo eu vou tirar praticamente todas as suas dúvidas, separei aqui em 5 tópicos para você montar uma boa carteira de dividendos. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Kaique, certificado Ambima de Investimentos. Nesse canal comentamos sobre educação financeira, investimentos de modo geral, de uma maneira facilitada. Damos o início à nossa série gratuita Como Começar a Investir do Zero para os Iniciantes. Então, ontem, por exemplo, eu postei um vídeo quais são as melhores corretoras para você começar, como que você se organiza antes de entrar no mundo dos investimentos e hoje um checklist para você fazer boas escolhas nas ações de dividendos. Primeiro, só para vocês entenderem qual que é a lógica por trás da entrega de dividendos, vamos dar um exemplo aqui da empresa JHSF, está no setor de incorporação, agora já está migrando mais com foco em renda recorrente por meio dos seus hotéis, restaurantes, aeroportos, shoppings também. E aí surge uma oportunidade de você visitar um restaurante Fazano que tem uma marca ali bem consolidada, de alta renda e tudo mais, e você já verifica, caramba, isso daqui deve dar lucro, né? E aí a JHSF, ela é dona da marca Fazano. E acaba então que você pode ter participação da empresa, adquirindo, por exemplo, 0,05% ali, uma fatia bem pequena que já é muita coisa, aí você acaba recebendo então os lucros da companhia. Pode ser, por exemplo, por meio dos dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação de ação, também subscrição. E a dúvida que surge, se a empresa tem lucro e acaba não distribuindo ao acionista, esse lucro ele deixa de ser seu? Não deixa de ser seu, porque no caso você já é sócio da empresa e esse valor ele acaba sendo para comprar algum maquinário, por exemplo, então até para pagar parte da dívida que ela contraiu. Então, de certa forma, você recebendo parte do lucro ou não, a empresa é sua como sócio, você pode ganhar então diante da valorização da cota. Quais são as diferenças, né? Primeiro, empresas que pagam bons dividendos. Normalmente elas são maduras, já são consolidadas no mercado, não precisa fazer altos investimentos para conseguir dobrar de tamanho, já tem uma receita mais previsível, então acaba então entregando bons dividendos aos acionistas. Empresas que pagam poucos dividendos já costuma ser empresas em crescimento, então se você é jovem, por exemplo, já tem 15 anos ali para frente, 20 anos no mínimo, dá para você preferir mais as ações de crescimento. E aí, por exemplo, né, se a empresa ela lucrou R$ 1 milhão, é pouco no mercado financeiro, mas se ela lucrou, por exemplo, R$ 1 bilhão, distribui 900 mil. Então, praticamente 90% do seu lucro é distribuído. Como que ela irá conseguir crescer, né? Então, tem essa parte para você diferenciar as empresas que já estão maduras, que não precisam do dinheiro para conseguir dobrar de tamanho, e outras que já são pequenas, que têm um potencial enorme de valorização, que acabam então não costumando entregar bons dividendos, mas sim foca em melhorar os seus ativos, sempre investir, melhorar a sua equipe e tudo mais. E na prática, a realidade é que a melhor forma é você equilibrar os dois, tanto empresa de crescimento quanto empresa já madura que entrega bons dividendos. Temos também uma alternativa extra, que são os fundos imobiliários, que você já pode ser sócio de grandes empresas, galpões logísticos, por exemplo, então eles acabam recebendo os aluguéis. E aí você acaba recebendo também mensalmente ali diante dos fundos imobiliários. E agora um checklist como montar uma boa carteira de ações, separei em 5 tópicos. Primeiro tópico, procurar setores maduros. E aí já envolve aqui 3 perguntas-chave. Primeiro, por exemplo, questionar se estar em um setor acíclico ou então cíclico, se depende da economia para se dar bem ou não. Por exemplo, os setores acíclicos não dependem da economia, as pessoas não vão parar de consumir, como por exemplo, saneamento básico ou então eletricidade. Setores cíclicos já dependem diretamente do aquecimento da economia, como por exemplo, o ramo de construção civil. Selic alta acaba então afetando diretamente o crédito para as famílias, então tem menos vendas envolvidas, desacelerando o mercado. Tem risco político ou não?
Então, o Banco do Brasil é um dos exemplos, né? Ninguém pode investir nas ações do Banco do Brasil sem antes saber que faz parte do governo federal. Então, qualquer mudança de presidente acaba podendo afetar tanto positivamente quanto negativamente as suas ações. Tem fluxo de caixa consistente, tem alta necessidade também de reinvestimento da empresa. Falando um pouco de bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Nubank, Banco Inter, até o BTG Pactual também, tem uma regulação restrita, então tem uma dificuldade de entrada de novos concorrentes no mercado. Alta lucratividade, ele acaba ganhando nas duas pontas, tanto com quem quer dinheiro quanto com quem deixa dinheiro com eles. Então eles acabam, por exemplo, o que ele capta de dinheiro, ele pode ter uma alta alavancagem de 9, 10 vezes emprestando para outras pessoas e ganhar tanto nas duas pontas. Saneamento básico, temos aqui a Sabesp, Sanepar, a Copasa também, que normalmente elas possuem contratos longos, tendo uma receita mais previsível, não depende da economia e sim é uma necessidade. Elétricas, Taesa, Engie, Axia Energia, que é a antiga Eletrobras, eu até fiz um vídeo específico comentando sobre a Axia Energia, que tem uma alta expectativa de dividendos, vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Seguradora, BB Seguridade, Porto Seguro, Caixa Seguridade, se o petróleo aumenta de preço, por exemplo, elas não vão ter um impacto, né? Se tiver alguma crise, por exemplo, também não vai ter um impacto. As commodities não são tão recorrentes na entrega de dividendos, mas temos que ficar atento também, como por exemplo a Vale. Fiz um vídeo específico também comentando sobre ela, vou deixar também o link aqui embaixo, que está com alta expectativa de entrega de dividendos. Ela exporta bastante, então tem bastante receita internacional também. Não precisa você ficar exposto em outra moeda comprando as ações internacionais, e sim as próprias ações brasileiras já pode você ficar diversificado então em outra moeda, né? Como por exemplo a Vale, agora com a alta dos veículos elétricos, ela pode ter maiores demandas por meio da sua matéria-prima. A VEG também, metade da sua receita é dolarizada, então acaba sendo também uma oportunidade nesse quesito de diversificação. Petrobras tem a Suzano no âmbito de papel e celulose, né, o e-commerce em alta, e outros setores como, por exemplo, de telecomunicações, temos a Vivo. Essas ações que eu comento aqui não é nenhuma recomendação de compra, somente alguns exemplos, tá? Rodovias tem então CCR, EcoRodovias, a B3, todo montante do mercado financeiro passa pela B3, não tem nenhum concorrente ali até o momento, né? Então, se aumenta o volume de pessoas entrando na bolsa, por exemplo, a B3 é uma das primeiras a ser beneficiada. Segundo, analisar o histórico de pagamento de dividendos. Já tem alguns sites que você tem de uma forma muito mais rápida para você conseguir as informações, como por exemplo, Status Invest, Investidor 10, tem também a UVP Analítica, que é bem completo, então essas são algumas opções para você verificar se mesmo em crises acaba entregando os dividendos. 2026 a Selic está alta, então o índice de calote ali para os bancos, por exemplo, é alta, né? O índice de endividamento das famílias chega a 80% das famílias estão endividadas atualmente. E ainda teve lucro o Banco Itaú no primeiro trimestre de 2026. E aproveitando, temos o nosso serviço de planejamento financeiro individual, ou então posso tirar algumas dúvidas para vocês dentro de uma chamada. Então, lá no meu Instagram tem um link, por exemplo, para vocês preencherem e depois a gente entrar em contato, tudo gratuito, essa reunião de diagnóstico de apenas 15 minutos que você passa para a gente o que você está precisando. Terceiro é um indicador de payout, quanto do lucro é distribuído aos acionistas. Esse daí é um famoso indicador, por exemplo, a empresa lucrou 80 milhões no primeiro trimestre de 2026 e distribuiu apenas 8 milhões, então o payout acaba sendo de 10, ela preferiu ficar com 90% do lucro e apenas distribuir 10%. Isso no caso para pagar as suas dívidas, reinvestir na empresa, por exemplo,
Na prática, até 80% é considerável saudável para os setores maduros, como por exemplo o Banco Itaú, as ações e TUB4 têm uma média de 53% de acordo com o site Investidor 10. Acima de 90% já tem pouco espaço para crescer e 100% acaba que sendo insustentável no longo prazo. Quarto é o fator de endividamento. É um dos principais quando a gente fala de recuperação judicial, quando as empresas dão prejuízo e tudo mais, às vezes faz uma aquisição que envolve bastante dinheiro e aí faz um planejamento e não consegue pagar, entrando em algumas dívidas. O indicador dívida líquida sobre o EBITDA é essencial, né? O EBITDA é o seu lucro operacional, abaixo de 3 vezes acaba sendo mais ideal. Temos, por exemplo, de novo aqui, né, JHSF 0,48 vezes, ou seja, significa que o seu lucro operacional ele paga menos que um ano a dívida líquida da empresa, ou seja, não possui muitas dívidas. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado porque verificando, né, os seus dados não dá para confiar somente nos indicadores, tá? Então verificando as últimas notícias lá no site também em relação com investidores, recentemente eles venderam um dos seus ativos, então consegui captar um bastante volume financeiro. Diante desse volume aumentou o seu caixa, então a sua dívida então acabou diminuindo bastante por esse motivo de venda de ativos. Não porque ela costuma gerar ali alta receita, alto caixa ali, tá? Então, para resolver, verifica o histórico anual, como que está o indicador dívida líquida sobre o EBITDA. Mais que 3 já costuma ser mais arriscado. E por último, indicadores de lucratividade. Temos, por exemplo, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quando é acima de 15%, já acaba sendo bom, na minha opinião. Se ela investe muito, mas o retorno é baixo, isso daí acaba sendo um risco. Tem uma margem líquida atrativa também, então esse daí é um dos pontos que vocês precisam analisar. Para fechar, algumas dicas essenciais para vocês, como por exemplo, se você olhar somente o indicador Dividend Yield, quanto que ela entregou de dividendos nos últimos 12 meses, se estiver bem alto, pode ser que a cotação tenha caído bastante. Então, se a cotação cai, o índice de porcentagem acaba subindo, já que é diretamente proporcional. No caso, então, o valor pago é por cota, e aí se a cota cai, então a porcentagem de dividendos acaba subindo. Então, tem que verificar se é por conta deste motivo ou não. Verificar a receita. Se a empresa ela tem prejuízo e continua entregando altos dividendos, pode ter algo errado nisso daí, pode ser insustentável. Dívida crescendo e também entrega altos dividendos. Payout 100% também pode ser que não seja uma boa escolha. Como assim? Ela lucra 100 milhões e entrega 100 milhões de lucro aos acionistas. Como que ela vai conseguir crescer? Então tudo isso daí tem que ser verificado de uma forma mais criteriosa, no caso. Vou ficando por aqui, uma aula bem teórica aqui para vocês, uma continuação sobre a nossa série Como Investir do Zero. Então tem esses critérios assim essenciais para você ter esse repertório antes de começar nos investimentos. Mais para frente já vou montar a nossa carteira do canal na prática, então acompanhe o canal, também deixa seu like na confiança e também comenta aqui embaixo caso surja alguma dúvida ou então sugestões para os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até mais. Valeu, abraço!